boa tarde! Sejam todos bem-vindos à quarta gincana do Saber Mirim Regional. Desta gincana participaram 21 cidades aqui do sul de Minas e hoje, na grande final, nós temos a honra de receber as cidades de São Sebastião da Bela Vista, Andradas, Guaxupé, Poços de Caldas, Varginha e Pouso Alegre. Todas as cidades participantes da quarta gincana do Saber Regional estão de parabéns, pois todos os alunos que participaram adquiriram o maior prêmio, que é o conhecimento da nossa Constituição Federal, que neste mês comemorou 30 anos de promulgação no dia 5 de outubro. E para darmos início, gostaria de saudar aqui a nossa mesa de honra, o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes. A presidente da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, vereadora professora Marileia Franco. A diretora da Escola do Legislativo e autora da Constituição em miúdos 1 e 2, Madu Macedo. E representando a cidade de Nova Serrana, a Escola do Legislativo, a diretora Juliana Martins. Muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Agora, antes de darmos início à gincana, eu quero aqui pedir palmas especiais para todos esses professores, orientadores que estão aqui, que estudaram a Constituição em miúdos com seus alunos, os responsáveis por incentivar a educação cidadã dos nossos estudantes, dos nossos adolescentes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Fonseca Franco, eu vou aqui validar as respostas hoje da gincana do Saber Regional. Estou junto com a Rebeca Generoso, que vai apresentar junto comigo e fazer as perguntas. Faz um alô aí, pessoal, Rebeca. Oi, gente, tudo bem? As perguntas da gincana do Saber Regional serão sorteadas pelos próprios professores orientadores, que estão aqui dispostos de uma forma que nenhum professor acaba sorteando para a sua própria escola. Então, vamos lá. Boa sorte a todos vocês, parabéns pela participação. A primeira pergunta da primeira rodada vai para a cidade de São Sebastião da Bela Vista e quem vai sortear para a gente é o professor de Pouso Alegre. Então, para Marcelo e Matheus, de São Sebastião da Bela Vista. Na pré-escola, qual a carga mínima de horas anuais que se deve ter e qual o mínimo exigido na frequência? Repetindo, na pré-escola, qual a carga mínima de horas anuais que se deve ter e qual o mínimo exigido na frequência? Tempo. São exigidas 800 horas anualmente e 60% de frequência. A resposta de São Sebastião da Bela Vista está exata. Parabéns! Vamos então à próxima pergunta para a cidade de Andradas. Para Júlio e Pedro. Qual é o órgão responsável pela proteção dos direitos da criança e do adolescente? Obrigatório em toda a cidade e mantido pela prefeitura? Repetindo,
Qual é o órgão responsável pela proteção dos direitos da criança e do adolescente, obrigatório em toda a cidade e mantido pela prefeitura? Tempo. É o Conselho Tutelar. A resposta de Andradas está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Andradas, é o Conselho Tutelar. Próxima pergunta, então, para a cidade de Guaxupé. Pergunta para Joyce e Ana Clara. Qual o poder que julga o chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade? Repetindo, qual o poder que julga o chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade? Tempo. O Poder Legislativo. A resposta está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Guaxupé. Essa gincana está excelente, boa demais. Todas as cidades pontuaram até o momento. Agora a próxima pergunta será para a cidade de Poços de Caldas. Pergunta para Ana Laura e Emily. A iniciativa de um projeto de lei que trata da fixação de subsídios de prefeitos, governadores, parlamentares, ministros, secretários e do presidente da República cabe exclusivamente a qual poder? Repetindo. A iniciativa de um projeto de lei que trata da fixação de subsídios de prefeitos, governadores, parlamentares, ministros, secretários e do presidente da República cabe exclusivamente a qual poder? Tempo. Poder Legislativo. A resposta de Poços de Caldas, Poder Legislativo, está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Poços de Caldas. Vamos então à pergunta para a cidade de Varginha. Para Maria Lívia e Bianca. Todo trabalhador brasileiro tem direito a um repouso semanal. Preferencialmente, qual deve ser este dia? Repetindo, todo trabalhador brasileiro tem direito a um repouso semanal. Preferencialmente, qual deve ser este dia? Tempo. Preferencialmente aos domingos. A resposta está exata. Parabéns. Preferencialmente aos domingos. Próxima pergunta, então, e última da primeira rodada para Pouso Alegre. Para Luana e Matheus. As eleições no Brasil ocorrem no mês de outubro, sempre aos domingos. Quais domingos ocorrem as eleições no primeiro turno e do segundo turno, se houver? Repetindo, as eleições no Brasil ocorrem no mês de outubro, sempre aos domingos. Quais domingos ocorrem as eleições no primeiro turno e do segundo turno, se houver? Tempo.
caso de primeiro turno, é no primeiro de domingo de outubro. Em caso de segundo turno, é no último domingo. A resposta de Pouso Alegre está exata. Parabéns! Ponto para a cidade de Pouso Alegre, que respondeu corretamente. Então, vamos ao placar da primeira rodada de perguntas da quarta gincana do Saber Regional. A cidade de Poços de Caldas está com 2 pontos. Guaxupé, 2 pontos. Andradas, 2 pontos. Pouso Alegre, 2 pontos. Varginha, 2 pontos. E São Sebastião da Bela Vista, também 2 pontos. Todas as cidades acertaram as perguntas feitas na primeira rodada. Parabéns! Agora vamos para a segunda rodada. E quem vai sortear para a gente a primeira pergunta da segunda rodada para a cidade de São Sebastião da Bela Vista é o professor de Pouso Alegre. Pergunta para a dupla de São Sebastião da Bela Vista. Em que ano ocorreu o último referendo no Brasil que tinha por objetivo consultar a população a respeito da proibição do comércio de armas de fogo e munições no país? Repetindo, em que ano ocorreu o último referendo no Brasil que tinha por objetivo consultar a população a respeito da proibição do comércio de armas de fogo e munições no país? Tem. No ano de 2005. No ano de 2005. A resposta de São Sebastião da Bela Vista está exata. Parabéns! Ponto para a cidade de São Sebastião da Bela Vista. Foi em 2005. Parabéns! Vamos então à próxima pergunta para a cidade de Andradas. Pergunta para Júlio e Pedro. Qual o quórum necessário na Câmara dos Deputados para ser aceita uma denúncia contra o presidente da República? Repetindo, qual o quórum necessário na Câmara dos Deputados para ser aceita uma denúncia contra o presidente da República? Tem. São 2/3. A resposta 2/3 dada pela cidade de Andradas está exata. Parabéns! Ponto para a cidade de Andradas. E a gente segue na segunda rodada de perguntas. As duas cidades já pontuaram. Essa gincana está espetacular, não é mesmo, Rebeca, Leandrinho, Marileia? O alto nível de conhecimento de todos os alunos aqui hoje participantes. A próxima pergunta vai para a cidade de Guaxupé. E quem vai sortear para a gente agora? Professora lá de Andradas. Para Joyce e Ana Clara. Qual o nome do programa que concede à empresa dedução de imposto se ampliar a licença maternidade para mais de 60 dias e a licença paternidade por mais 15 dias? Repetindo, qual o nome do programa que concede à empresa dedução de imposto se ampliar a licença maternidade para mais 60 dias e a licença paternidade por mais 15 dias? Tem. Microfone. Agora Ajuda. ajuda. Quais cidades gostariam de ajudar Guaxupé
nesta pergunta? Pode levantar a mão. Nós temos aqui, então, São Sebastião da Bela Vista, Andradas, Varginha e Pouso Alegre, que estão oferecendo ajuda para vocês. Guaxupé, qual cidade ajuda na resposta dessa pergunta? Varginha. Varginha. Vocês querem que a gente repita a pergunta? Não precisa? O nome do programa é Empresa Cidadã. O nome do programa é Empresa Cidadã. A resposta de Varginha está exata. Parabéns! Ponto para a cidade de Guaxupé e ponto para a cidade de Varginha. Pessoal que está nos acompanhando de casa, pela TV Câmara, quem está aqui na plateia, todos os participantes, essa é uma gincana da ajuda e da cooperação, onde todos saem ganhando. Vocês prestam atenção em todas as perguntas, então isso é muito positivo para o conhecimento de vocês e também na pontuação, que vocês aí utilizam uma estratégia, tem esse senso de justiça também quando vão pedir, solicitar ajuda. Isso é muito interessante, muito importante, porque acaba ainda consolidando ainda mais essa questão de justiça que nós devemos ter uns com os outros. Parabéns, então, Guaxupé, e parabéns, Varginha. 1 ponto para Guaxupé, 1 ponto para Varginha. A próxima pergunta, então, vai para Poços de Caldas. E Emily. Na elaboração de uma lei, o veto e a sanção são atribuições de qual poder? Repetindo, na elaboração de uma lei, o veto e a sanção são atribuições de qual poder? Tempo. Poder Executivo. Poder Executivo. A resposta está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Poços de Caldas. Próxima pergunta, então, para a cidade de Varginha. Maria Lívia e Bianca. Qual o período normal de duração da licença paternidade? Repetindo, qual o período normal de duração da licença paternidade? Tempo. O período normal são 5 dias. A resposta de Varginha está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Varginha. A duração normal da licença paternidade é de 5 dias. E como já saiu a pergunta, que vocês inclusive ajudaram o Guaxupé, né? Se a empresa adotar o programa Empresa Cidadã, este período é estendido para 15 dias. E em troca, 20 dias, né? 15 dias mais os 5, 20 dias. E em troca, a empresa ela ganha dedução fiscal. Ponto para a cidade de Varginha, parabéns. Vamos para a próxima pergunta, que é para Pouso Alegre. Pergunta para Luana e Matheus. Quando um brasileiro é considerado um brasileiro nato? Cite 2 exemplos. Repetindo, quando um brasileiro é considerado um brasileiro nato? Cite 2 exemplos. Tempo.
é considerado brasileiro nato quando ele é nascido no nosso território ou quando ele está em serviço pelo país, quando os pais estão em serviço pelo país? A resposta de Pouso Alegre está exata. Parabéns! Ponto para a cidade de Pouso Alegre, que respondeu corretamente essa pergunta. É considerado brasileiro nato quando é nascido em território brasileiro ou quando os pais estão a serviço do Brasil no exterior. Parabéns, ponto para cidade. Ou quando também os pais estão no estrangeiro, né? Como pediu 2 requisitos. 2 exemplos, vocês responderam corretamente os 2 exemplos. Além desses 2, existe um terceiro exemplo, que quando os pais estão no exterior e o filho nasce no exterior, ele deve procurar a repartição competente, que é a embaixada, para registrar o seu filho. Assim também ele é considerado brasileiro nato. Terminamos agora a segunda rodada da 4ª Gincana do Saber Regional. E vamos aqui para o nosso placar. Poços de Caldas está com 4 pontos. Guaxupé com 3 pontos. Andradas, 4. Pouso Alegre, 4. Varginha, 5 pontos. E São Sebastião da Bela Vista, 4 pontos. Vamos então agora iniciar a terceira rodada. E quem começa respondendo é a cidade de São Sebastião da Bela Vista. Pergunta então para a dupla de São Sebastião da Bela Vista. Parte do salário do trabalhador é destinado ao governo, a fim de garantir ao contribuinte uma cobertura financeira, em caso de doença, invalidez, morte, licença maternidade, além do salário família, do salário desemprego, da pensão por morte e da aposentadoria. Qual o nome do órgão responsável por garantir tais benefícios? Repetindo. Parte do salário do trabalhador é destinado ao governo, a fim de garantir ao contribuinte uma cobertura financeira, em casos de doença, invalidez, morte, licença maternidade, além do salário família, do salário desemprego, da pensão por morte e da aposentadoria. Qual o nome do órgão responsável por garantir tais benefícios? Tempo. O órgão da Previdência Social. A resposta de São Sebastião da Bela Vista está exata. Parabéns! Ponto para São Sebastião da Bela Vista, que começou pontuando aí a terceira rodada de perguntas. Agora a próxima cidade a responder é a cidade de Andradas. Vamos então para a próxima pergunta. Para a dupla de Andradas. O trabalhador brasileiro, seja urbano ou rural, tem seu emprego garantido. Mas caso ele seja demitido sem justa causa, a lei garante a ele alguns direitos. Cite 3. Repetindo, o trabalhador brasileiro, seja urbano ou rural, tem seu emprego garantido. Mas caso ele seja demitido sem justa causa, a lei garante a ele alguns direitos. Cite 3. Tempo. FGTS, seguro-desemprego e aviso prévio. A resposta de Andradas está exata. Parabéns! Ponto para a cidade de Andradas. Antes de passarmos para a próxima pergunta, que será feita para a cidade de Guaxupé, nós convidamos o vereador Oliveira para compor a mesa de honra. Seja bem-vindo, Oliveira. Uma salva de palmas.
obrigada. Os nossos vereadores prestigiando a 4ª Gincana do Saber Regional. E a próxima pergunta vai então para a cidade de Guaxupé. Pergunta para a dupla de Guaxupé. No Brasil, o chefe do Poder Executivo pode ser reeleito por quantas vezes? Repetindo, no Brasil, o chefe do Poder Executivo pode ser reeleito por quantas vezes? Tempo. Depois de eleito pela primeira vez, apenas mais uma vez. A resposta de Guaxupé está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Guaxupé. Depois de eleito, ele pode ser reeleito apenas uma vez. Parabéns. Agora vamos lá para a pergunta para a cidade de Poços de Caldas. Para Ana Laura e Emily. Pela Constituição em miúdos, o aluno, ao sair do ensino fundamental, deve estar preparado para algumas habilidades. Cite 4. Repetindo, pela Constituição em miúdos, o aluno, ao sair do ensino fundamental, deve estar preparado para algumas habilidades. Cite 4. Tempo. Ajuda. A cidade de Poços de Caldas pediu ajuda. E as cidades que se prontificam a ajudar Poços de Caldas são as cidades de Andradas, Varginha, Guaxupé e Pouso Alegre. Poços de Caldas, qual cidade ajuda vocês nesta pergunta da 3ª rodada da Gincana do Saber Regional? Quem oferece ajuda é Andradas, Guaxupé, Varginha e Pouso Alegre. Andradas. Andradas foi a cidade, então, escolhida por Poços de Caldas. Vocês querem que repita a pergunta? Pela Constituição em miúdos, o aluno, ao sair do ensino fundamental, deve estar preparado para algumas habilidades. Cite 4. Autonomia, mercado de trabalho, moralidade e intelectualidade. Autonomia, mercado de trabalho, moralidade, intelectualidade. A resposta da Câmara de Andradas, que foi solicitada a ajuda de Poços de Caldas, está errada. Alguém sabe quais são as capacidades, as habilidades que o aluno deve estar preparado para quando conclui o ensino fundamental, quando ele sai do ensino fundamental? Varginha e Pouso Alegre. Varginha, vocês querem responder ou Pouso Alegre? Pouso Alegre, então não está valendo ponto agora. Vocês podem citar 4 habilidades que o aluno deve estar preparado ao sair do ensino fundamental, que está lá na Constituição em miúdos. Ele deve estar preparado para o cálculo, para a escrita, para a leitura e para um conhecimento geral do ambiente social. Correto, exatamente isso. Parabéns, Pouso Alegre. Mas como não foi respondido corretamente por Andradas, então não pontua nem Poços de Caldas e nem Andradas. Essa questão, gente, está lá na página 25 da Constituição em miúdos
E além do que Pouso Alegre citou, existem outras. O aluno ele deve estar preparado para a leitura, escrita, cálculo, ter a capacidade de compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família. Vamos então à próxima pergunta para a cidade de Varginha. Pergunta para Maria Lívia e Bianca. De quem é a frase? Entre o governo que faz o mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. Repetindo, de quem é a frase? Entre o governo que faz mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. Tempo. A frase é de Vitor Hugo. A resposta de Varginha está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Varginha. Vitor Hugo que traz esta frase muito reflexiva para todos nós. Parabéns, é muito conhecimento na Gincana do Saber Regional, conhecimento este sobre a Constituição Federal, sobre o sistema sociopolítico, em que vocês aprendem um conhecimento que é levado para toda a vida de vocês. Então vamos lá para a próxima pergunta, que vai para a cidade de Pouso Alegre, e é a última pergunta da terceira rodada. Para Luana e Matheus. Na Constituição, em miúdos, fala que o aluno do ensino médio deve estar preparado já para algumas habilidades. Cite 3. Repetindo, na Constituição, em miúdos, fala que o aluno do ensino médio deve estar preparado já para algumas habilidades. Cite 3. Tempo. Resposta de Pouso Alegre. Ele deve ter preparado para o mercado de trabalho, ter conhecimento sobre política e... eu só sei essa. Pouso Alegre respondeu, então, apenas uma das habilidades que o aluno do ensino médio deve estar preparado ao concluí-lo. Você respondeu corretamente a questão de prepará-lo para o mercado de trabalho e faltou, então, duas habilidades que o aluno deve conhecer. Então, infelizmente, não pontuou Pouso Alegre nesta questão. E alguma cidade aqui sabe me dizer quais são, pelo menos 3 habilidades que o aluno deve estar preparado ao sair do ensino médio? Alunos lá de Varginha, vamos lá. Ele deve estar preparado para o mercado de trabalho. Certo. Ele tem que aprofundar os conhecimentos do ensino fundamental. Certo. E ter noções de cidadania. Noções de cidadania, exatamente. Parabéns, Varginha, aí. Sabia, então, na ponta da língua. E além desses conhecimentos, também o aluno, quando sai do ensino médio, ele tem que estar apto para o seu desenvolvimento da formação ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico. Então, não pontuou Pouso Alegre nessa terceira rodada. Vamos para a 4ª rodada de perguntas da Gincana do Saber Regional. E agora vamos anunciar, então, o placar. Poços de Caldas está com 4 pontos. Guaxupé com 5 pontos.
Andradas, 6 pontos. Pouso Alegre, 4 pontos. Varginha, 7 pontos. E São Sebastião da Bela Vista, 6 pontos. E agora nós vamos iniciar a 4ª rodada de perguntas. Então tem muito jogo ainda pela frente, tudo pode acontecer. Vamos lá, quem sorteia a pergunta é o professor de Pouso Alegre. Pergunta então para a dupla de São Sebastião da Bela Vista. O último plebiscito ocorrido no território brasileiro foi em 2011. Qual foi o assunto desta consulta popular? Repetindo, o último plebiscito ocorrido no território brasileiro foi em 2011. Qual foi o assunto dessa consulta popular? Tempo. Foi sobre a divisão dos estados de Carajás e Tapajós. A resposta de São Sebastião da Bela Vista está exata. Parabéns! Ponto para São Sebastião da Bela Vista, que respondeu até o momento aqui todas as perguntas, acertou todas as perguntas. Parabéns! Exatamente isso que tratava o último plebiscito ocorrido aqui no Brasil. Próxima pergunta, então, para a cidade de Andradas. As despesas no orçamento público são divididas em 2 tipos. Quais são eles? Repetindo, as despesas no orçamento público são divididas em 2 tipos. Quais são eles? Tempo. São as despesas correntes e as despesas capitais. A resposta está exata. Parabéns! Ponto para a cidade de Andradas. Esses alunos estão sabendo muito sobre a Constituição Federal. Parabéns! Olha só, os vereadores aqui estão surpresos com quanto conhecimento que vocês têm. Oi. Robson. Despesas capitais, você falou? Então, o orçamento, ele é dividido, as despesas dentro do orçamento é dividido em despesa corrente e despesa de capital. Exato, parabéns, o aluno corrigiu exatamente e está certo aí a resposta de Andradas. Parabéns, obrigada, Robson, pela sua intervenção. Vamos continuar então no jogo. A próxima pergunta é para a cidade de Guaxupé. Vamos lá, pergunta. Pergunta para Joyce e Ana Clara. Segundo a Constituição Federal, o voto é obrigatório para qual faixa etária? Repetindo, segundo a Constituição Federal, o voto é obrigatório para qual faixa etária? Tempo. Dos 18 aos 70 anos. A resposta está exata. Parabéns. Ponto para a cidade de Guaxupé. Vamos então para a próxima pergunta, que é para a cidade de Poços de Caldas. Quem vai sortear para a gente é a professora lá de Guaxupé. Pergunta para Ana Laura e Emily. Como
como são chamados a equipe que o presidente da República nomeia para auxiliá-lo no governo? Repetindo, como são chamados a equipe que o presidente da República nomeia para auxiliá-lo no governo? Tempo. Resposta de Poços de Caldas. A gente quer ajuda. Poços de Caldas, então, pediu ajuda. E as cidades de São Sebastião da Bela Vista, Andradas, Varginha e Pouso Alegre estão oferecendo ajuda a vocês. Qual cidade, então, vai ajudá-las neste momento da gincana, que já estamos na 4ª rodada de perguntas? Pouso Alegre. Pouso Alegre, então, foi a cidade escolhida para ajudar Poços de Caldas. Vocês querem que repita a pergunta? Não precisa? Resposta? São os ministros. A resposta de Pouso Alegre está exata. Parabéns, são os ministros. Ponto para a cidade de Poços de Caldas e ponto para a cidade de Pouso Alegre. Agora, a próxima pergunta vai para a cidade de Varginha. Maria Lívia e Bianca. É sabido que o Executivo, antes de enviar as leis orçamentárias para a apreciação do Legislativo, é obrigado a fazer audiências para ouvir a comunidade e suas demandas. Este orçamento é conhecido por qual nome? Repetindo, é sabido que o Executivo, antes de enviar as leis orçamentárias para a apreciação do Legislativo, é obrigado a fazer audiências para ouvir a comunidade e suas demandas. Este orçamento é conhecido por qual nome? Tempo. O nome desse orçamento é orçamento participativo. A resposta está exata. Parabéns, orçamento participativo. Ponto para a cidade de Varginha. Agora vamos para a última pergunta da 4ª rodada, que vai para a cidade de Pouso Alegre. Quem sorteou para a gente já a pergunta aqui foi o Robson, lá de Varginha, professor orientador. Para Luana e Matheus. Quem presta informações para o Congresso Nacional quando este solicita sobre finanças, orçamentos, questões operacionais e patrimoniais? Repetindo, quem presta informações para o Congresso Nacional quando este solicita sobre finanças, orçamento, questões operacionais e patrimoniais? Tempo. É o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União? A resposta final, então, de Pouso Alegre. Por gentileza, pode repetir no microfone. Tribunal de Contas da União. A resposta de Pouso Alegre, então, está exata. Parabéns. Ponto para Pouso Alegre. É o Tribunal de Contas da União. Agora nós vamos para a última rodada da 4ª gincana do Saber Regional. E antes de começar a 5ª rodada, vamos então divulgar o nosso placar. Vamos ver aqui quais as cidades que estão liderando. Poços de Caldas está com 5 pontos. Guaxupé, 7. Andradas, 8. Pouso Alegre, 7. Varginha, 9. E São Sebastião da Bela Vista está com 8 pontos. Agora vamos iniciar a 5ª rodada.
Quem está, então, liderando o nosso placar é Varginha, com 9 pontos, e Andradas, com 8 pontos. Mas ainda tudo pode acontecer. Vamos lá começar a última rodada, a quinta rodada da gincana do saber. Quem vai sortear para a gente é o professor de Pouso Alegre, e quem vai responder é a cidade de São Sebastião da Bela Vista. Pergunta para Marcelo e Matheus. Quantos ministros compõem o Supremo Tribunal de Justiça? Repetindo, quantos ministros compõem o Supremo Tribunal de Justiça? Tempo. $33 minutos. A resposta de São Sebastião da Bela Vista está exata. Parabéns! 33 ministros compõem o Supremo Tribunal de Justiça. Olha, que pergunta difícil essa, e vocês responderam com muita propriedade. Parabéns. Agora, a próxima pergunta vai para a cidade de Andradas, e quem vai sortear para a gente é o professor orientador Lucas, lá de São Sebastião da Bela Vista. Pergunta para Júlio e Pedro. Apesar da existência da liberdade de informação jornalística, existem algumas propagandas comerciais que passam por restrições legais. Cite 3. Repetindo, apesar da existência da liberdade de informação jornalística, existem algumas propagandas comerciais que passam por restrições legais. Cite 3. Tempo. Resposta. Resposta de Andradas. E o Marquinhos embalou uma música boa agora aí, mas nós vamos para a resposta de Andradas. São bebidas, cigarros. Bebidas, cigarros. Falta mais uma, são 3. Essa a gente só sabe essa. Bebidas e cigarros. Então, 3. Vocês responderam 2. Parcialmente correta a resposta de Andradas. Levou, então, 1 ponto. Mais um, abriu, clareou, bateu na trave! Na trave! Alguém sabe me responder quais são outras restrições que passam por restrições legais na TV? Varginha sabe, e Pouso Alegre também. Varginha, vamos lá. Pode falar mais uma. Agrotóxicos, medicamentos e bebidas alcoólicas. Exato, isso. Cigarro. Parabéns, exatamente. Isso mesmo, Varginha. Vocês responderam corretamente todas as restrições legais. Andradas respondeu 2, não respondeu 3. Então, levou 1 ponto. A resposta parcialmente correta. Parabéns, cidade de Andradas. Vocês, né, pontuaram aí e também agora aprenderam quais são as outras 2 restrições. A de medicamentos e de agrotóxicos. Vamos, então, para a próxima pergunta, que vai para a cidade de Guaxupé. Cadê aí o pessoal de Guaxupé que veio assistir a gincana, hein? Aê, vamos lá mandar energia positiva. Quem vai sortear para a gente agora é a professora lá de Andradas. Pergunta para Joyce e Ana Clara. Há um programa da União em que o aluno tem a chance de concorrer a 50% de gratuidade na mensalidade de uma universidade particular. Qual a renda máxima permitida para que isso ocorra? Repetindo, há um programa da União em que o aluno tem a chance de concorrer a 50% de gratuidade na mensalidade de uma universidade particular. Qual a renda máxima permitida para que isso ocorra? Tempo. A renda mínima é de 2 salários mínimos.
A resposta de Guaxupé está errada. A renda máxima é de, até alguém sabe me dizer aqui? São Sebastião da Bela Vista? 3 salários mínimos Salários mínimos? por pessoa. Exato, isso aí. Até 3 salários mínimos por pessoa. Essa era a resposta correta. Não pontuou, então, Guaxupé. Agora vamos para a próxima pergunta, que vai para a cidade de Poços de Caldas. Para Ana Laura e Emily. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, ficou proibida a criação de tribunais de contas municipais, mas os que já existiam permaneceram. Quantos municípios temos hoje no Brasil que têm Tribunal de Contas Municipal? Repetindo, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, ficou proibida a criação de Tribunal de Contas municipais, mas os que já existiam permaneceram. Quantos municípios temos hoje no Brasil que tem Tribunal de Contas Municipal? Tempo. Resposta de Poços de Caldas. Ajuda. Vamos lá, então. Quais as cidades que gostariam de ajudar Poços de Caldas? São Sebastião da Bela Vista, Andradas, Varginha e Pouso Alegre. Olha que essa ajuda agora, ela é decisiva, hein? Poços de Caldas, quem vai ajudar vocês a responder essa pergunta? São Sebastião da Bela Vista, Andradas, Varginha ou Pouso Alegre. Vocês podem analisar o placar, que eu vou até falar para vocês aqui como que ele está. Poços de Caldas, vocês estão com 5, Guaxupé está com 7, Andradas 9, Pouso Alegre 7, Varginha 9 e São Sebastião da Bela Vista 10. Nós estamos na 5ª rodada. Já respondeu São Sebastião da Bela Vista, Andradas e Guaxupé. Nessa rodada ainda vai responder Varginha e Pouso Alegre, ok? Agora pensem aí, analisem, convoquem o senso de justiça de vocês e Andradas que vai ajudar. Então vamos lá, Andradas, repetindo a pergunta para vocês. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, ficou proibida a criação de tribunais de contas municipais, mas os que já existiam permaneceram. Quantos municípios temos hoje no Brasil que tem Tribunal de Contas Municipal? Resposta de Andradas. São 2 municípios. São 2 municípios, parabéns! Ponto para a cidade de Andradas e ponto para a cidade de Poços de Caldas. Cada um aí, então, levou 1 ponto no placar geral e é muito conhecimento, cooperação e ajuda. Os estados são no São Paulo e Rio de Janeiro. São os 2 municípios que têm ainda tribunais de contas municipal. A próxima pergunta vai para a cidade de Varginha. E quem vai sortear para a gente é o professor lá de Poços de Caldas. O professor está infartando aqui. Calma aí que preciso trazer uma água. Não, tá tranquilo? Então continua, vamos lá. Pergunta então para a dupla de Varginha. Quantos membros compõem o Conselho Nacional de Justiça? Repetindo, quantos membros compõem o Conselho Nacional de Justiça? Tempo. Tem 15 membros.
9 magistrados, 2 membros do poder público, 2 cidadãos com notório de saber jurídico e reputação ilibada e 2 advogados com notório de saber jurídico e reputação ilibada. Exato! Parabéns! Ponto para a cidade de Varginha, que respondeu além daquilo que foi perguntado. Parabéns! Vocês, então, pontuaram 2 pontos. São 15 membros do Conselho Nacional de Justiça, distribuídos dessa forma aí que vocês falaram. Muito bem, que propriedade, quanto conhecimento. Agora, a próxima pergunta vai para a cidade de Pouso Alegre. A última pergunta da última rodada aqui da Gincana do Saber Regional. E quem vai sortear, já sorteou, foi o professor orientador lá de Varginha, o Robson. Pergunta para Matheus e Luana. No capítulo O Poder Judiciário, Júlia e Danilo discutem a respeito dos órgãos que compõem este poder, evidenciando que, além deles, existem outros 4 órgãos essenciais à justiça. Quais são eles? Repetindo, no capítulo Poder Judiciário, Júlia e Danilo discutem a respeito dos órgãos que compõem este poder, evidenciando que, além deles, existem outros 4 órgãos essenciais à justiça. Quais são eles? Tempo. O Ministério Público, a Advocacia Pública e Defensoria Pública. Parabéns! Resposta exata! Ponto para a cidade de Pouso Alegre. Respondeu com muita propriedade os 4 órgãos essenciais à justiça. Nós, então, chegamos ao final da 5ª rodada de perguntas da 4ª Gincana do Saber Regional. E no topo aí do nosso placar está a cidade de Varginha, com 11 pontos. Parabéns à grande vencedora da Gincana do Saber Regional. Todos vocês, alunos, estão de parabéns, porque em segundo lugar ficaram empatadas as cidades de São Sebastião da Bela Vista e Andradas, em segundo lugar da 4ª Gincana do Saber Regional, e que acertaram aqui, no caso de São Sebastião da Bela Vista, todas as perguntas feitas vocês acertaram. Andradas acertou das 4 rodadas, ofereceu ajuda, ganhou ponto aí também, está com 10 pontos, parabéns. E em terceiro lugar, Pouso Alegre com 9 pontos. Em seguida temos a cidade de Guaxupé com 7 pontos e depois Poços de Caldas com 6 pontos. Agora eu convido a diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo, junto com o presidente, vereador Leandro Moraes, a presidente da Escola do Legislativo, vereadora professora Marileia Franco, para fazer a entrega das medalhas de participação aos alunos de São Sebastião da Bela Vista e para o professor orientador Lucas. Parabéns. Gincana do Saber, 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 Saber. Foto aqui, oficial. Parabéns. Agora os alunos da cidade de Andradas recebem a medalha de participação junto com a professora orientadora.
Parabéns à cidade de Andradas. Agora as alunas de Guaxupé, junto com a professora orientadora, recebem a medalha de participação da Marileia, da Madu e do Leandrinho. Medalha de finalistas, gente, não é de participação não. Vocês recebem a medalha de finalistas. Chegaram até a grande final da gincana do Saber Regional. Parabéns, gente. Parabéns, Guaxupé. Agora, para receber as medalhas de finalista, a cidade de Poços de Caldas. As alunas de Poços de Caldas com o professor orientador, por gentileza, recebe aqui do Leandrinho, da Madu, da Marileia. De Poços de Caldas. Agora, Pouso Alegre recebe a medalha de finalista da gincana do Saber Regional. As alunas lá da Escola Municipal, Anitta Faria Amaral, parabéns, vocês foram muito bem. Parabéns! Agora vamos fazer a entrega do troféu de campeã da gincana do Saber Regional e eu convido a representante também para participar da entrega, Juliana Martins, lá de Nova Serrana. As alunas da cidade de Varginha e o professor orientador Robson, para receber o troféu de campeão 2018 da gincana do Saber Regional Mirim. A 4ª edição da gincana do Saber Regional Mirim. E também as alunas levam a Constituição em miúdos com uma dedicatória autografada pela autora Madu Macedo. Parabéns! Escola do Legislativo. Agora a foto oficial da grande campeã da 4ª gincana do Saber Regional. Aê, parabéns! Agora todos os participantes, todos os finalistas da gincana, todos lá de cidade de Poços de Caldas, quem tá na torcida também pode subir. Por favor, o pessoal aí de São Sebastião da Bela Vista, de Guaxupé, aqui da Anitta Faria Amaral, todos aqui para a foto oficial da gincana do Saber Regional. E aqui eu vou entregar pro pessoal também aí, a Constituição em miúdos, para vocês segurarem. O tema da nossa gincana, da 4ª edição da gincana do Saber Regional. Guilherme vai orientando a foto aí, tá legal? Pessoal, vamos chegar aqui, olha, ficando mais pra cá. Então vamos
agora fazer um encerramento da 4ª Gincana do Saber Regional com a nossa foto oficial, Gincana que estudou a Constituição em miúdos. Tivemos a participação de 21 cidades e a grande campeã é a cidade de Varginha. Para todos que estão aí na TV Câmara nos acompanhando, até a próxima. Tchau, tchau. Gincana do Saber, 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 Saber.